Olá, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, que o Senhor Deus possa abençoar cada vida. E nós estávamos com bastante saudade, queremos falar com vocês um pouquinho nesse vídeo que Deus tem tocado no nosso coração para falar a respeito disso. E eu queria falar com vocês sobre descobrindo o seu propósito. Algumas pessoas vivem a vida e certamente já entenderam que tem um propósito, existe uma meta a atingir, existe um propósito a ser cumprido. Esse propósito certamente não é determinado por homem algum, não é determinado pelo teu patrão, não é determinado por ninguém que você deva cumprir. É claro que você tem que obedecer ao seu patrão, tem que obedecer pai e mãe, não é isso que a gente está falando, mas acerca do propósito, acerca daquilo maior que existe sobre a sua vida. Você sabe qual é o propósito da sua vida, você sabe aquilo que você tem que atingir. É sobre isso que eu queria falar. Eu queria que você abrisse o teu coração, que você escrevesse aí pra gente qual é o propósito da sua vida, o que move a tua vida, o teu coração, o que é que você precisa alcançar. Existem vários propósitos e existem várias metas para que o homem no gênero humano, homem e mulher, que ele venha entender aquilo para qual ele nasceu e venha cumprir a sua meta. E quando a gente não sabe o propósito, a gente vai fazendo qualquer coisa. A gente se apaixona por uma profissão, não entende que aquilo é ou não, ou se é para nós, a gente luta para estar nela e depois, quando a gente já gastou tempo, dinheiro, força, a gente muitas vezes entende que não é aquilo que a gente queria fazer. E assim também são outras coisas, outras áreas da nossa vida. E por que não falar em relacionamento? A gente acredita estar apaixonado ou envolvido sentimentalmente por uma pessoa, e quando a gente se vê no olho do furacão, a gente vê que não é nada daquilo e não era aquilo que Deus tinha preparado para nós. Você já passou por isso? E aí, o que aconteceu? Você gastou tempo, gastou dinheiro, investiu, acreditando que aquele seria o rumo da sua vida, e de repente você vê que não é aquilo. Qual é o propósito da sua vida? Para que foi que o Senhor Deus Todo-Poderoso te chamou? Eu queria falar um pouquinho sobre isso com você. E às vezes, algumas pessoas até cumprem o teu propósito de uma determinada razão ou momento, ele até consegue cumprir o seu propósito, entenda você, mas acontece alguma coisa no caminho, acontece alguma coisa, ele entende, descobre o seu propósito, ele vai seguindo para o alvo que Deus coloca na sua vida, ele coloca metas, ele alcança metas, mas num determinado momento da vida dele, o que ocorre? Acontece alguma coisa inesperada, acontece alguma coisa que não estava nos planos daquela pessoa, e de repente ele se vê sem chão. Essa pessoa então, ela começa a entender que de repente, por ele não ter um plano B, e agora nesse momento, talvez por não confiar totalmente no propósito ou no direcionamento daquele que o chamou, ele se vê sem chão. Ele vê que ele estava numa situação e acreditava em coisas, em pessoas, em circunstâncias, e não existe mais essas circunstâncias. Eu vou colocar aqui algum exemplo, vou dar um exemplo aqui para que a gente possa entender melhor. Aquela pessoa que entendeu o seu propósito, ela lutava dia após dia, aguerridamente, com um propósito, e ela estava conseguindo alcançar seus objetivos, cresceu dentro daquele propósito que havia sido estabelecido para ela. Só que num determinado momento, ela tinha ali o seu trabalho, tinha suas convicções, num determinado momento ela perdeu o seu trabalho, e o seu trabalho, ele era uma coluna para que ela viesse a atingir o seu propósito, viesse a atingir a meta que havia sido designada para ela. E ela, sem o seu trabalho, ela fica descalça, ela fica sem chão para ela conseguir atingir o seu objetivo. O que fazer então?
Como que fica essa pessoa? A gente, no decorrer da nossa existência, da nossa caminhada e do nosso serviço a Deus, a gente se deparou com algumas situações de pessoas assim, pessoas que lutaram, viveram e de repente perderam alguma coisa muito importante na vida. Eu dei o exemplo do trabalho, mas por que não falar daquela pessoa que perde um ente querido? Ele vive ali a vida, ele traz orgulho para os seus pais, mesmo sendo já uma pessoa com idade, já é casado, já tem seus filhos, né? Já deu aquela alegria de trazer netos ao seu pai, ou seja, ele casou, ele teve filhos, ele apresentou o neto, a netinha para o pai, para a mãe dele, e aquilo era uma alegria. Só que o tempo passa e nós não viemos aqui, não vamos ficar aqui para semente. E a gente vai cumprir o nosso propósito e depois, assim como se fosse uma flor preciosa, nós somos recolhidos. Só que de repente essa pessoa não contava com isso. E num determinado momento, essa pessoa perdeu seu pai, a sua mãe, e aí ele se viu sem chão, porque seus pais eram aquela coluna forte na casa dessa pessoa, na vida dessa pessoa. E com o Senhor tendo recolhido essas pessoas, ele agora está sem chão. E ele se vê novamente sem propósito. Ele não consegue mais ver que ele tinha um fundamento perfeito naquilo que ele vinha fazendo. E o que fazer nessa situação? Será que você é essa pessoa? Você já se viu nessa situação? Ou será que você se encontra nessa situação? Por que não falar a respeito daquele que colocou ao seu lado alguém, diante de pessoas, testemunhas, diante de um sacerdote, uma pessoa, um ministro de Deus? Você disse sim a uma pessoa, eu estou dizendo no casamento, no relacionamento, você disse sim à pessoa acreditando que aquela pessoa a qual você disse sim diante de testemunhas, diante de um emissário do Senhor, você jurou sim lealdade, fidelidade na tristeza, na alegria, na doença, e você vinha cumprindo o seu propósito fielmente diante de Deus, mas em determinado momento houve aquilo que não se espera. Eu vou dar o exemplo aqui de uma traição. E essa traição, ela feriu tanto o teu coração. Você que está me ouvindo, pode ser homem ou pode ser mulher. Traiu tanto o teu coração que você vinha ali cumprindo aquilo que Deus havia determinado a você, cumprindo o teu propósito no projeto que Deus mesmo colocou diante de você, e agora você se viu sem chão. O que fazer então? Como você vai fazer para redescobrir? Porque uma coisa é a gente descobrir o propósito, outra coisa é a gente redescobrir. Quando a gente redescobre é porque, uma vez descoberto o propósito, em algum momento a gente perdeu a conexão com ele, ou a gente entrou por caminhos que a gente não tem mais como voltar àquele caminho, cumprir aquele propósito. Você já parou para pensar que o ser humano muda? E existe até uma coisa muito interessante na psicologia, eu até deveria ter pesquisado isso para falar aqui para vocês, mas eu não vou me lembrar. Mas a psicologia diz que todo ser humano, a cada 7 anos, ele muda aquilo que ele gosta, por exemplo, paladar, gosto de comidas, ele não gostava de algumas coisas, ele começa a gostar de outras, não necessariamente de paladar, mas ao longo da vida, e eu pude experimentar isso, né? Tem coisas que eu não gostava de jeito nenhum e hoje eu gosto e falo, puxa, como eu não gostava. Tem coisas que eu gostava e hoje eu falo, nossa, como eu pude gostar disso um dia. E aí a gente vê que o fundamento disso que a psicologia traz, ela é verdade. E em relação a isso que eu estou falando, em relação ao propósito, e você descobrir ou redescobrir, descobrir a você que até hoje tem vivido um dia após o outro, trabalhado, mas não sabe por quê. E isso não tem nada a ver com a idade. De repente você já tem uma certa idade e acha que, não, o negócio da vida é esse mesmo, mas entenda que não é. Deus tem um propósito para cada vida, para a minha, para a sua, para a vida dos seus filhos. Deus tem um propósito, mesmo que você de fato não tenha descoberto. Você não saiba ainda qual é esse propósito. O Senhor tem um propósito na sua vida. E aquela pessoa também que descobriu o propósito, viveu o propósito, mas de repente perdeu. Por causa de várias situações, circunstâncias que aconteceram, de repente você está longe do teu propósito hoje.
E eu não quero dizer para você, não, você tem que, como a Bíblia mesmo diz, né? Em Apocalipse ela diz lá, arrepende-te de onde caíste, volte à prática das primeiras obras. Mas isso tem uma relevância muito grande. Eu não quero aqui dizer que você tem que voltar a fazer a mesma coisa que você estava fazendo. Por quê? Porque nós mudamos. Mas eu preciso de dizer que você precisa encontrar o teu propósito diante daquilo tudo que Deus plantou no teu coração, diante das coisas que o Senhor prometeu a você. Você precisa encontrar, descobrir ou redescobrir esse propósito e continuar fazendo. Mas não necessariamente que esse propósito ele é exatamente aquele que Deus te deu. Por quê? Porque assim como nós mudamos, o Senhor não muda, mas assim como nós mudamos, os direcionamentos de Deus para as nossas vidas também, eles podem ser diferentes. Por quê? Porque Ele entende que nós temos uma vida que nossos gostos mudam, as tendências da nossa vida mudam. Embora o seu propósito nunca mude e o Senhor nunca mude também, Ele nunca vai falar para você fazer algo que venha ferir aquilo que Ele deixou como palavra. Mas eu quero que você entenda, eu vou usar um exemplo aqui que talvez seja o maior exemplo. E um exemplo que a gente não pode desconsiderar, nós temos que considerar esse exemplo. Eu vou dar o exemplo aqui do apóstolo Paulo, o homem que mais deixou palavras para a gente, o homem que mais deixou exemplo para a gente. A Bíblia diz que ele cumpria e acreditava avidamente naquilo que ele estava fazendo quando ele perseguia os cristãos. Você lembra disso? A Bíblia diz que ele participou na morte de Estevão, ele tinha cartas em sua mão, documentos que davam a ele poder para prender, para apedrejar. Por quê? Porque pessoas que agora haviam se convertido a um Cristo, que ele acreditava assim, a um Cristo, estavam sendo desordeiros na cidade. Então ele agora tinha em mãos documentos que ele poderia, e ele estava ali cego. Se você olhar a palavra do Senhor, você vai ver que ele estava completamente cego, destinado a fazer isso. Ele estava obcecado em cumprir um propósito, uma meta. E qual era essa meta? Qual era esse propósito? Perseguir os cristãos e eliminá-los do seu caminho. Até um determinado momento, quando ele, subindo ali pela rua direita, caminhando na rua direita, ele encontra o Senhor e ele vê aquela luz onde o Senhor diz: Paulo, Paulo, ou Saulo, Saulo, por que me persegues? Entenda bem, a vida desse homem ele iria mudar completamente. E aquilo que ele perseguia, agora ele passa a ter entendimento e aquilo agora passa a ser a razão da sua vida. Agora, eu costumo chamar isso de um marco zero da vida, né? O marco zero da vida de Paulo, ou de Saulo, foi ali. Por quê? Porque ali é onde ele vai redescobrir o seu propósito. Ele, como um fariseu, ele mesmo vai dizer isso, né? Ele seguia as leis e aquilo que ele colocava como propósito, e agora ele vai ter um marco zero, ele vai ter uma virada de chave. Diante desse acontecimento. Esse acontecimento que vai trazer uma virada de chave para ele, vai proporcionar muitas dores, muitos conflitos, mas ele luta avidamente, vou repetir essa palavra, luta muito para vencer todos os seus conflitos e cumprir o seu propósito, cumprir a sua meta. Lá no finalzinho da sua vida, ele vai dizer assim que ele lutou, ele perseverou e ele concluiu o seu propósito. Com fé ele guardou a fé e agora ele está pronto para conhecer o Senhor. Mas e você? Com relação a você, você percebeu isso? Todos nós temos um marco zero. Toda cidade, todo estado, ele tem um marco zero. É um ponto zero de onde tudo começa. Nós chegarmos aqui, eu falo para vocês de Guarulhos. Guarulhos tem um marco zero. Se nós falarmos de São Paulo tem um marco zero. Morei em Curitiba, se nós falarmos de Curitiba tem um marco zero. Na sua cidade aí, de onde você me vê, tem um marco zero. E a sua vida tem um marco zero também, que ele vai determinar de onde você veio, onde você está e de onde você está agora no marco zero, e não necessariamente agora, para onde você vai. Você já parou para pensar sobre isso? E o que está acontecendo com você? Você sabe qual é o propósito da sua vida? Eu quero terminar tudo isso antes de fazer uma oração por você, dando um exemplo agora não bíblico. Quando eu passo aqui na minha rua, eu saio
já de madrugada no meu serviço, quando eu estou chegando aqui na minha rua, vários dias, principalmente nos dias de calor, eu encontro um senhor. Eu encontro ele de dia também, mas de madrugada. Ele já é aposentado já, e ele tem um prazer que eu vejo ele fazendo isso com uma, assim, eu posso dizer, com uma destreza muito grande. Ele cuida de cachorros, e os cachorros dele são bonitos, assim, os pelos brilhando, né? Dá pra ver que ele cuida com bastante amor, com bastante carinho. Ali ele já criou filhos, eu até conheço um dos seus filhos. Ele se aposentou, ele trabalhou, ele teve aquela jornada de trabalho, e hoje ele encontrou algo que ele gosta de fazer. E às vezes eu encontro ele passeando com os cachorros durante o dia e algumas vezes na madrugada, né? Eu chego de madrugada aqui, ele está com os cachorros na rua, são um cachorro grande, tem outros cachorros na rua que se virem aquele cachorro vão começar a latir. Então acredito que ele prefere ali o horário da madrugada, que não tem mais tanto barulho na rua. E eu digo isso porque eu vejo ele fazendo aquilo com alegria, eu vejo ele brincando com o cachorro, eu vejo os olhos dele brilhando. Ou seja, ele encontrou um propósito para a vida dele que certamente vai levar ele até o final dos dias dele. O que ele não está fazendo é procrastinando, ele não está ali reclamando. Com certeza ele tem os problemas dele, os conflitos dele, mas ele encontrou uma razão para ele continuar os seus dias. Você encontrou a sua? Qual é a razão para você viver? Qual é o propósito da sua vida? E você já descobriu o que aconteceu para você parar? Você precisa redescobrir o teu propósito ou você já redescobriu? Se isso aconteceu com você, eu gostaria que você me contasse aqui. E eu quero continuar aqui conversando com você, orando por você e dizendo que o Todo-Poderoso tem uma resposta para a sua vida. E eu espero de todo o meu coração que você alcance isso, porque não existe nada mais gratificante do que você cumprir o propósito que o Senhor determinou para você. Cumprir como um guerreiro do Senhor aquilo que Deus determinou para a sua vida. Deus possa te abençoar. E até o próximo vídeo. Senhor, coloca as tuas mãos sobre essa pessoa, sobre essa vida, abençoa o trabalho, abençoa dando saúde, que ele venha te conhecer, Senhor, porque isso é o melhor que nós podemos fazer. No nome de Jesus é que eu te peço e te agradeço para a glória do teu nome.